Mais uma vez eu quero saudar você que comigo, com a igreja reunida ao redor da terra, separa este dia, este momento, para louvar ao Senhor. O Senhor tem uma palavra ao seu coração, uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, uma palavra de ensinamento. Nós precisamos da direção de Deus e o nosso objetivo nesta noite tem esta finalidade: ensinar, instruir e, se necessário, exortar ou consolar a sua vida. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema o pecado e a misericórdia de Deus. Dois opostos. De um lado, o homem e o seu pecado. Do outro lado, Deus e a sua misericórdia. Somos dotados de pouca ou quase nenhuma misericórdia. Nos preocupamos com nós mesmos em primeira instância, em segunda e em terceira, e quantas mais tiverem, nós nos preocupamos primeiro conosco. O que não manifestamos em misericórdia, nós o fazemos em pecado. Se a nós fosse dado o governo da nossa existência, inevitavelmente iríamos caminhar em direção à condenação eterna, porque eu estou falando com cristãos. Aqueles que não são cristãos, aqueles que não têm o Senhor, eles andam a caminho em direção à sua própria destruição. Você como filho, você como filha tem um destino diferente. Por isso que o controle da sua vida, ele não está nas suas mãos. O verso que fica da semana passada é Salmo 130, verso 3, que diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? A resposta é ninguém. Tanto o salmista como os peregrinos sabiam da realidade pecaminosa dos seus corações e assim apresentavam-se perante o Senhor em clamor para que ele não observasse as suas ações, os seus pensamentos, as suas omissões, mas que se ativesse à sua misericórdia. Devemos a todo tempo clamar por esta ação de Deus sobre as nossas vidas, pois ela, única e exclusivamente, é a nossa esperança. Mas apesar dessa dependência, da nossa dependência da misericórdia divina, isso não quer dizer que nós não devemos nos esforçar na busca da maturidade espiritual. E ela só vem com esforço. Não é um cântaro que desce dos céus com um anjo e te inunda. Isso não acontece. Não é uma oração pastoral que vai trazer a sua maturidade espiritual. Bem, eu queria de poder erguer as minhas mãos, que são imundas, pecaminosas, mas santificadas pelo Senhor, estender as mãos sobre a sua vida e você passar a ser um cristão maduro, mas não é assim que funciona. A maturidade espiritual, ela demanda toda uma vida de labor, uma vida de busca. Clame ao Senhor, sim. Está passando lutas e dificuldades, clame ao Senhor. Saia daquela oração padrão, costumeira, de obrigado em tudo, amém. Mas clame ao Senhor. Se feche no seu quarto, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Mas também busque a sua mudança. Você precisa, eu preciso. Nós, como igreja brasileira, precisamos mudar. A palavra de hoje tem como título: a espera paciente no Senhor. Nós não gostamos de esperar. Esse sábado eu fui buscar uma feijoada para o almoço e aí vi as pessoas chegando. Tem quantos na frente? Aonde é a fila? Posso fazer o meu pedido e ir ali resolver outra coisa? Nós não gostamos de esperar. As pessoas, elas ficam nervosas. Fulano, você pode cobrar aqui meu pedido daqui a pouco? Poxa, por que ele não vem cobrar? Nós vamos tratar hoje sobre a espera paciente no Senhor. Salmos 130, verso 1 em diante, diz o seguinte: assim diz a palavra de Deus. Salmos 130, verso 1 em diante.
Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra, e mesmo que já tenha orado, oro novamente, Senhor, pedindo que o teu espírito de entendimento seja sobre cada vida. Que nós possamos, Pai, receber um recado santo vindo do teu altar. Me apresento, Pai, humildemente na tua presença como instrumento. Peço que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê a autoridade no falar, no me expressar. Que o Senhor traga à memória, Pai querido, aquilo que é importante. E o Senhor possa, Pai querido, apagar das nossas mentes aquilo que não procede do Senhor. Consagramos a ministração da tua palavra nesta noite em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo que nós vamos ministrar, dando continuidade à semana passada, é Salmo 130, verso 5, que diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Depois de haver vivenciado que Deus está pronto a exibir a sua misericórdia em favor dos infelizes pecadores, o salmista conclui que é pela fidelidade de Deus que ele é encorajado a nutrir uma boa esperança. Não é a sua espiritualidade. Quem faz você ser fiel é o Senhor. A misericórdia, ela depende dele. E o salmista sabia disso. O que foi verdade no passado em Deus, também o é no presente e também será no futuro. A repetição, eu aguardo, eu espero, dá ênfase adicional que o salmista confia em Deus. O que o salmista está falando é: eu confio em Deus. Ele declara, é uma autoafirmação dele. Dificilmente achamos entre 10 pessoas que se professam cristãos, que em seu próprio coração esperam pacientemente no Senhor com uma mente tranquila. A gente declara que confia, mas o coração ele está agitado. Será que nós temos uma mente calma? Será que nós temos a esperança, ou melhor, nós temos a paciência necessária para o agir do Senhor? Tiago capítulo 1, verso 4 e 6 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perseverança, paciência. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, mas o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você tem que ser perseverante. E você não pode ser uma pessoa que muda o seu conceito todo momento. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Na hora do louvor você acredita, na hora da palavra você não acredita. No seu dia a dia é uma luta, o teu coração ele não suporta esse tipo de ação. O salmista acrescenta que o que sustentava a sua paciência era a confiança depositada nas promessas divinas, promessas para o futuro, promessas que se concretizaram no passado. Você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. O que o Senhor já fez na sua vida. Se você parar agora e você começar a pensar um pouco nas bênçãos que o Senhor, talvez você comece a cantar aquele hino que você pensa que são poucas bênçãos, mas são muitas bênçãos. A começar deste dia de hoje, a começar deste mês que se inicia. No mês de abril você foi mantido, você foi provido, você foi guardado, talvez não como você gostaria, não como você desejava ou tinha planejado, mas você foi provido.
O salmista, ele traz à memória aquilo que lhe traz esperança, e aquilo está alicerçado nas promessas divinas. Se essas promessas forem removidas, a graça de Deus se apagaria necessariamente da minha vida e da sua vida, e nós entraríamos em total e completo desespero. Muitas pessoas, elas estão desesperadas. Não há esperança no porvir. Não há esperança da mudança. Não há esperança da transformação. Não é assim com você. Além disso, o salmista nos ensina que o nosso contentamento com a palavra de Deus é a única coisa que pode nos trazer esperança. Mas como ter esperança se você não tem contato com as Escrituras? As Escrituras, na sua continuidade, é o que gera em você. É como se a cada dia que você lesse, fosse posto no seu coração uma pequena semente, que no momento certo, ela floresce. E você lê uma vez, e lê duas, e lê três, e lê 10, e lê 50, e a cada vez que você lê, a cada vez que você medita, você cada vez mais vai ficando esperançoso. Quando uma pessoa, ao aceitar a palavra, se torna segura do seu bem-estar, com certeza há esperança. Você que traz à memória aquilo que já aconteceu, você, analisando as Escrituras, você consegue observar e ver as mãos do Senhor, você é uma pessoa esperançosa e você consegue esperar pacientemente a ação do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Lembra hoje de manhã? Eu até fiquei pensando naquela frase que eu disse, que talvez essa pandemia possa ser uma bênção na sua vida, e eu fiquei imaginando a pessoa tirando do contexto e postando em algum lugar na televisão, falando: olha que pastor maluco, falando que os caras estão morrendo, falta de respeito. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança. Essa luta, essa dificuldade que você está passando, vai te fazer uma pessoa melhor. E a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. Se acontecer de novo, você vai falar assim: passei por aquela, passo por essa. E a experiência, ela traz esperança. E como o mundo está carente desta esperança. Embora o salmista fale de si mesmo com o propósito de confirmar a sua fé, ele declara para si, ele está tentando se convencer daquilo, afirmar no coração dele. Com certeza ele também sugere a todos os filhos de Deus. Em primeiro lugar, ele põe diante deles a palavra, para que dependam inteiramente dela, não dependa de mim, não dependa de recursos, não dependa de auxílios emergenciais, mas dependa do Senhor. Pastor, é muito fácil você falar isso. Não, não é fácil. É difícil para mim também. Eu tenho passado as lutas que você passa, em grau diferente, em circunstâncias diferentes, mas eu também tenho passado lutas e dificuldades. Em primeiro lugar, ele põe diante deles a palavra para que dependam inteiramente dela, e em seguida os adverte que a fé é vã e ineficaz se não houver a paciência. Eu tenho fé e sou desesperado. Arranco os meus cabelos, não consigo dormir. Que fé é essa? Que confiança é essa? Salmos 130, verso 6, é o nosso segundo versículo que diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã. E é interessante que ele repete: mais do que os guardas pelo romper da manhã. Esse versículo mostra um poderoso quadro de cuidado, paciência e confiança, pois o nascer do sol, ele sempre ocorre. Uma certeza para a sua vida: amanhã o sol vai nascer. E uma certeza que vem através da palavra: com o nascer do sol, se renovam as suas forças. Lamentações capítulo 3, verso 21, 22 e 23. Quero trazer à memória o que pode me trazer a esperança.
As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mais fiel do que a certeza de que amanhã o sol vai nascer, é que as misericórdias dele vão se renovar sobre a sua vida. O pão vai ser provido. A necessidade vai ser suprida. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Assim diz o Senhor. O anseio dos vigias da cidade pelo nascer do sol não é tão grande quanto o anseio do salmista de estar na presença deste Deus maravilhoso. Esse verso reforça a sua perseverança, pois com isso o salmista pretende expressar a sua confiança ininterrupta no Deus a quem ele serve. De um lado, perseverança, do mesmo lado, confiança. Não há como você confiar sem ter perseverança, e não há como você ter perseverança se você não confia. Ambas essas qualidades, perseverança e confiança, elas são dignas de atenção, pois evidenciam quão morosos, quão devagar é o meu coração e o seu coração para voltar ao Senhor os olhos em meio às dificuldades. Quão facilmente nós somos abalados quando um simples vento, repentino e contrário, sopra sobre as nossas vidas. Nós trememos. Nós sentimos as nossas estruturas tremer. Nossas pernas fraquejam. Será que Deus vai continuar sendo fiel? É a pergunta do nosso coração. Apocalipse capítulo 3, verso 15, 16 e 17, fala da igreja de Laodiceia. Uma igreja que era rica, uma igreja que recebeu o evangelho, mas uma igreja que achava que não precisava tanto assim do Senhor. E aí o Senhor manda um recado para essa igreja dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera se fosse frio ou quente, porque se você é uma pessoa fria, você pode ser alcançada pelo evangelho. Se você é uma pessoa quente, você está no lugar certo. Mas uma pessoa que está na mornidão, ela não sabe se está certo, se está errado, e ela permanece no engano. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, e não preciso de coisa nenhuma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O salmista não confia na sua força, mas se mantém com o olhar fixo em Deus. Devemos sempre cuidar que nosso fervor não se enfraqueça. Vigia a sua vida espiritual, para que você, quando vier o tempo de dificuldade, quando a resposta do Senhor não vier no tempo que você espera, você não desfaleça. 2 últimos versículos, Salmo 130, verso 7 e verso 8. Espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Havendo experimentado o perdão divino em si próprio, ele viveu isso. Ele não fica com aquele conhecimento apenas para ele. E ele declara para Israel: deposita a sua confiança no Senhor. Isso chama-se testemunho de vida. É você falar para as pessoas deste Deus. Não um Deus que está longe, mas um Deus que vive intensamente na sua vida. No Senhor, e tão somente nele, está o amor inabalável e a plena medida da graça redentora. Ele lembra aos piedosos que, embora não tenham em si nenhuma dignidade ou mérito, você não tem nenhum valor, é-lhe suficiente que tenha um Deus misericordioso. Não estou falando para você
fazer o que você quer. Eu estou dizendo que você tem um Deus misericordioso. Você pode voltar à cruz. Você pode ir à cruz e falar com o Senhor e pedir perdão a Ele, e Ele vai estender a sua misericórdia. Embora o verbo hebraico traduzido como redimir ocorra cerca de 60 vezes, apenas aqui no verso 8, no Antigo Testamento, ele é ligado, é associado com a palavra pecado. Redenção é entendida então em termos espirituais. E Paulo corretamente usa a linguagem desse versículo quando descreve a obra que Jesus Cristo fez por seu povo. A obra desta redenção não tem a ver com as suas finanças, tem a ver com a sua vida espiritual e a sua vida eterna. Não quer dizer que ele vai abandonar você na sua vida material, mas o propósito mais importante é a sua vida espiritual e eterna. Tito capítulo 2, versos 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente, é isso que você é, um povo exclusivamente do Senhor, zeloso de boas obras. Em termos de Novo Testamento, a palavra redenção flui da livre graça de Deus e só dela. Esta redenção, a tua salvação, não flui do seu esforço. O teu esforço é a perseverança no crescimento da sua vida espiritual, mas a sua redenção não passa por você, porque você está morto sem Cristo. Efésios 1,7 diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Quem te redime é o sacrifício de Cristo, é o sangue do Cordeiro. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A redenção flui da graça de Deus. E o perdão, ele é baseado no sacrifício de Cristo. Algo que nós vamos trazer à memória, que nós fazemos todo mês, que é a Santa Ceia do Senhor. 1 João 2,2 diz, Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a moeda de pagamento. Ele pagou a promissória da minha vida e da sua vida. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo todo. Por fim, a redenção depende apenas de permanecer pela fé no verdadeiro Israel de Deus. O que você tem que fazer? Permaneça firme. Persevere. Lute para manter os teus caminhos alinhados com a palavra do Senhor. Gálatas 6,15 diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser a nova criatura. Não é bandeira, não é ideologia política, religiosa, mas é você permanecer nos caminhos do Senhor. Precisamos notar bem essa relação mútua entre a fé da igreja e a soberana bondade de Deus, a fim de sabermos que todos os que, confiantes em seus próprios méritos, se convencem de que Deus vai olhar para eles como boas pessoas, estão enganados. Quantas pessoas, no dia do juízo, vão se apresentar perante Deus sem fé, mas apenas com obras? Quantas pessoas vão apresentar-se perante Deus com uma pretensa fé e nenhuma obra? Este salmo é extremamente atual, pois nunca fomos tantos em número, no sentido de cristãos evangélicos, e tão poucos em qualidade. Esse salmo deve ter sido escrito num tempo em que a igreja vivia uma condição de aflição. Ele deve ter sido escrito num tempo em que a igreja ela estava desanimada e iria cair, iria sucumbir, a menos que houvesse a ação da misericórdia de Deus. Efésios capítulo 6, versos 11, 12 e 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto,
Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e ele vem. Nós estamos vivendo dias maus. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável, e está falando o quê? De experiência e perseverança. A verdadeira utilidade dessa doutrina é, em primeiro lugar, que os fiéis, eu e você, mesmo quando submergidos nos mais profundos abismos de preocupação, de desespero, não duvidemos do livramento de Deus sobre as nossas vidas. O nosso livramento está nas mãos de Deus, que usará agora e quando for necessário, meios ocultos e desconhecidos para nos resgatar. Como que eu vou ser salvo? Eu não sei, mas a palavra de Deus garante, Ele resgata. E em segundo lugar, para que nós tenhamos a certeza de quando a igreja estiver aflita, Ele, Deus, se manifestará como esperado, como descrito nas palavras do salmista. Porque o nosso Deus não é um Deus que muda, não é um Deus que mente, mas um Deus que é igual para sempre. Apreendamos nesta passagem de que maneira devemos esperar o livramento de todas as calamidades, ou a ordem que devemos observar para alcançá-lo. Primeiro, mais importante, remissão dos pecados. Volto a dizer, sim, Deus se preocupa com a sua vida financeira, com a comida na sua mesa, tanto que Ele prometeu que vai suprir. Mas mais importante que isso é a sua vida espiritual. Ele poderia simplesmente retirar a dificuldade, mas você continuaria doente, você continuaria enfermo. O objetivo dele não é te dar um Doril, o objetivo dele não é que você tenha um paliativo, que você está sentindo uma febre e abaixar sua febre, você está sentindo uma dor de cabeça e ele tirar sua dor de cabeça. Não é isso. O objetivo dele principal é fazer a remissão dos seus pecados, é gerar em você, no seu coração, uma nova pessoa, uma nova criatura, alguém apto, segundo a graça dele, a passar a eternidade ao seu lado. Você se sente mal com seus pecados? Você se encontra sem esperança? Ao olhar o seu comportamento habitual, com coisas que você mesmo acha revoltantes? Você tem levado Deus em consideração nas suas decisões? Se não, a cruz é onde o primeiro ajuste precisa ser feito. Você precisa ir para a cruz. Você nunca encontrará o desejo ou a força para mudar se você não olhar para Deus como seu Redentor. O temor do Senhor é simplesmente o desejo de viver como aqueles que foram comprados por um alto preço, para glorificar a Deus com todo o seu ser. Com o tempo, creia, com o tempo, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, com o passar do tempo, o temor de Deus na sua vida começará a substituir os padrões corrompidos de pensamento, de sentimento e desejo que te levam a pecar. Você olha para o seu pecado e você fala, de novo eu fiz a mesma coisa, de novo eu me irei, de novo eu menti, de novo. E o Senhor diz, confia em mim, eu sou aquele que renovo e eu que restauro você. Ele faz isso. Acredite em mim, não há nada que o levará mais longe do pecado do que o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor vem a dedicação das Escrituras. O que eu posso te afirmar nesta noite, você que tem um coração pesaroso, você pode clamar ao Senhor e Ele vai te ouvir. Se você elevar a sua voz aos céus e falar com Ele, Ele te ouve. Você pode clamar das profundezas do seu pecado, da sua angústia, da sua ansiedade, da sua preocupação, que o Senhor ouvirá a sua voz. Quantas vezes, pastor, eu tenho direito a fazer isso? Todas. Todas as vezes que você clamar a Deus, Ele estende sobre a sua vida a misericórdia do Senhor. Palavra de Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos
pela tua santa e bendita palavra. Te glorificamos, Pai, pela tua graça e pelo teu amor. Tu és santo, Pai. Tu és bendito e maravilhoso. E nós queremos, Pai, te agradecer, porque tu és a nossa porção, tu és a nossa herança. Entregamos os nossos corações na tua presença, pedindo a ti, Pai, que o Senhor nos prepare agora para que possamos tomar a santa ceia do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida. Que haja, Pai, a tua mão graciosa sobre os nossos caminhos nessa semana, nesse mês que se inicia. Te louvamos pelo mês de abril que se foi e consagramos a ti este mês que se inicia. Louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe sua vida.